Sim? Tá muito chata a aula? Sim? Tá brincando. Essa parte é mais chatinha, tá, gente? Ela é mais conceitual, por isso, tá? Mas vamos lá. O que tem de objetivo do paciente crítico gravemente enfermo, respeitando, tá? A resolução. Ela fala que o paciente tem como objetivo organizar esse cuidado do paciente, seja ele adulto ou pediátrico, tá? Para que ele tenha acesso, seja acolhido, seja resolvida a situação dele. É o direito do SUS que a gente fala, né? Garantir o cuidado no acesso aos diferentes níveis de assistência, seja adulto ou pediátrico, tá? Em unidades de cuidados intensivos e de cuidado integral, que a gente diz, né? Qualificação na segurança desse paciente, apoiar a educação permanente, isso tem muito nas UTIs, até trazer para vocês, assim, existem muitos indicadores, né, que se tem de UTI, que são indicadores, assim, que a gente acaba utilizando, nível de gravidade de paciente, existe o NAS, que é um score que tu trabalha para ver se paciente, se ele tem um nível de gravidade muito elevado, então tu consegue ver o quanto que é utilizado da carga horária e de quanto precisa de equipe para trabalhar, de pessoas para cuidar desses pacientes, né? Então, isso faz parte, está sempre reciclando essas pessoas. O certo, quando um profissional da saúde começa a trabalhar na UTI, gente, sempre saem fora da pandemia, não que é a realidade hoje, tá? Dá um tempo para essa pessoa entender, conseguir trabalhar e se aperfeiçoar dentro dessa área, né? Porque, assim, se tu pega uma pessoa que ela, imagina agora o que vai acontecer de iatrogenias, né? As pessoas cansadas, virando, dobrando, e ainda o caos que tá. Então, assim, ó, o erro, ele é muito para causar um agravo a esse paciente, um dano, é muito maior do que aquele profissional. Vou dar um exemplo como é que a Santa Casa fazia. A Santa Casa, não sei se ainda está fazendo, quando o profissional é contratado, seja o enfermeiro, seja o técnico, aquele profissional, ele fica 1 semana, 2 semanas com uma pessoa que está com ele, é uma enfermeira, um professor, que vai ali, fica com ele direto, como se estivesse em estágio, onde ele faz cálculo de medicamento, ele aprende a mexer na bomba, ele aprende de medicamentos, porque isso, gente, minimiza muito os danos, né? É muito comum, às vezes, as pessoas que são novas entram numa UTI, não têm determinado entendimento e são jogados e ficam com um paciente, muitas vezes, e aí trava, né? Alguém falou na semana passada, se eu não me engano, foi a Daisy, se eu não me engano, que trava, porque daí começa a trabalhar e sofre, acaba se tornando uma tortura, porque se sente insegura e não consegue trabalhar e muitas vezes não dá conta daquilo ali, né, e aí quer dar conta e aí aquilo acaba virando um obstáculo, e aí a pessoa trava e aquilo vira trauma, e não é esse o objetivo, né. Então, existe também implantação de mecanismo de regulação, né, o próprio gerente é uma regulação, né, fiscalização também dos conselhos, né, e ver como que está sendo atuado esse cuidado nesse paciente, assistência, né, e como que a equipe está atuando, não no sentido de fiscalizar a equipe, mas condições adequadas para essa equipe poder trabalhar, tá, gente? Levando isso junto ao SUS. Aqui fala do cuidado intensivo, né, que ele pode ser realizado junto com cuidados intermediários, e aqui os tipos de UTI que fala, e diz também que tem que ter uma assistência clínica, né, um cuidado de médico e enfermeiro e fisioterapia ininterruptos, ou seja, 24 horas, e aí vem o que eu digo para vocês, tá, vem ao encontro do que eu digo para vocês. Cama vazia, leito de UTI, não quer dizer que tenha leito na UTI, eu tenho que ter monitorização 24 horas, eu tenho que ter respirador para esse paciente, e eu tenho que ter equipe, tá, vocês estão vendo aqui, 24 horas, tem que ter médico, tem que ter enfermeiro, tem que ter fisioterapeuta, e tem que ter técnico, tá, vocês vão ver a escala, e isso vale tanto para UTI adulta,
coronariana, UTI de queimados, pediátrico, UTI neo, enfim, tá, gente? Aqui fala também de algumas unidades, nutricionista tem, mas ele não precisa, Franco, ficar ininterrupto, às 24 horas. E o que o nutricionista faz? Ele vai lá, avalia, prescreve, e aí ele pode sair. Agora, esses profissionais têm que ficar lá 24 horas, tá? E outra coisa, existe também, né, eles são contratados 24 horas que eles têm que ficar, né? E na unidade de semi-intensivo, cuidado intermediário, mesma coisa, tá, gente? 24 horas e tem que ter os profissionais ali, tá? Mas ele é semi-intensiva, não é tanto que nem uma UTI. Tem que ter, tá? E detalhe, não é o mesmo profissional que tá com a UTI e fica com a semi-intensiva. Profissionais distintos e enfermeiros distintos, tá? Vocês vão ver. Eu acho que eu já falei ontem, semana passada, já estou batendo biela, semana passada, que é um enfermeiro para cada 10 leitos, tá? Então, não dá para ele ficar, hoje eu estou com a UTI, vou ficar com a semi-intensiva, tá? Aqui fala também que a UTI, ela é adulta, destinada aos intensivos ou intermediários, a pacientes graves, que nem a gente já falou, com idade igual a superior a 18 anos, né? Lembra que a gente falou isso semana passada? E os pediátricos, né, eles tem uma UTI específica pediátrica para eles, seja um pediátrico intermediário ou seja intensiva mesmo. E aí, muitas vezes, se o paciente tem 12 anos, tá, acima de 12 anos, ele é grande, ele não vai para uma UTI pediátrica, ele vai para uma UTI adulto, porque às vezes ele não cabe numa UTI pediátrica. A UTI pediátrica, a cama é a metade de uma cama de adulto, tá, gente? Então, a gente acaba atendendo como adulto esse paciente. E aí tem aqui a habilitação da UTI do SUS, só para que vocês entendam, ela é classificada em tipo 2 e tipo 3. O que quer dizer esse tipo 2? Seria, se vocês olharem, seria como que é feito o cadastro no SENES, que é uma comissão nacional que cadastra a UTI e cadastra esses profissionais, tá? Então, se eu cadastrei ela tipo 2, isso vai variar de acordo com a gravidade que a gente diz, tá? Então, assim, ó, se eu, tipo 2, eu vou ter um médico plantonista para cada 10 leitos, ou fração em cada turno, tá? O que eu tô dizendo com isso aqui? Eu tenho um médico, né, ele tá lá, se eu tenho uma UTI de 10 leitos, eu vou ter um médico com 10 leitos. Agora, se eu tenho uma UTI de 20 leitos, 2 médicos, tá? Por isso que diz fração. Em cada turno, se eles fazem, que nem a enfermagem, manhã, tarde, noite, vai ter que ser 2 médicos de manhã, 2 médicos de tarde e 2 médicos à noite, tá? Se eu tenho 20 leitos, se eu tenho 10 leitos, um médico em cada turno. Na 3, eu vou ter pelo menos 50% dos médicos plantonistas na terapia intensiva, que tem que ter título, tá? A tipo 3, a gente diz que ela pode ser considerada até mais grave, mas 50% desses médicos, aqui é plantonista, ele não exige no tipo 2 que seja intensivista, a 3 exige, a metade tem que ser, tá, intensivista, que tenha especialização, tá, para 5 leitos ou fração. Se eu tenho, então, pegar essa UTI de 10 leitos, e eu tenho médico ali, a metade desses médicos que estão atendendo, corresponde 5 leitos, tá? Eles têm que ter formação, e enfermeiro também, tá, gente? Na tipo 2, eu tenho que ter um enfermeiro coordenador, que tenha comprovação por título, né? Ela tem que ser intensivista, especialista em terapia intensiva, por isso que às vezes a gente ouve na mídia, e eu acho que as pessoas não entendem, quando diz assim, ó, não é só pegar um profissional e colocar dentro da UTI para trabalhar, porque minimamente ele tem que ter uma especialização, ele tem que entender, eu não posso largar ele na UTI, que nem agora. Por que não aumenta a UTI? Pode aumentar os leitos de UTI. Onde é que estão esses profissionais? Esses profissionais que precisam aqui. Claro, deixa eu até dizer uma coisa para vocês bem importante. Agora na pandemia, eles não estão respeitando a resolução, tá? Isso é fora da resolução. Tanto que alguém comentou hoje, antes, logo que a gente começou com a aula,
que os anestesistas estão atendendo na sala de recuperação como intensivistas, tá? Tá fora disso aqui. Isso aqui eu tô falando em períodos normais, não período de pandemia, tá, gente? E aí, na 2, a gente também vai ter um enfermeiro para cada 10 leitos. Isso mudou. Antigamente, na de 2010, era um enfermeiro para cada 6 leitos. E aí a resolução veio, pinga, botou enfermeiro com mais leitos, tá? Tanto que quando eu trabalhava na UTI, nós éramos 3 enfermeiros para 18 leitos. Isso era chique do último, né? E vou dizer para vocês, nós trabalhávamos, vocês não pensam que a coisa era tranquila, porque ela não era, tá? E aí, a gente também tem que ter na tipo 3 um enfermeiro técnico que tenha também habilitação comprovada com título, tá? Que ele seja responsável técnico. Hoje, até no Regina, a Magna falou, deu uma entrevista para o Bom Dia Rio Grande. Ela é uma responsável técnica, coordenadora, e ela tem especialização em terapia intensiva, se eu não me engano. Técnico, gente, é um para cada 2 leitos. Seja na tipo 2 ou na tipo 3. Não deve assumir mais do que 2 leitos. Fora a pandemia, tá, gente? E às vezes, dependendo da gravidade, paciente muito grave, ele fica só com aquele leito, porque ele não dá conta. É muita coisa, tá? Ficou claro isso aqui, gente? Então, tá. Vocês não estão dormindo, né? Bom, pela Anvisa tem a porcentagem aqui de leitos que tem que ter. Se aumenta, eu até falei semana passada, se aumenta a unidade de internação, tem que aumentar leito de UTI, tá? Então, aqui fala, ó, 5% de UTI adulto em hospitais gerais. Pediátrica, mesma coisa, neonatal, mesma coisa, tá? E se for especializada, 10% dos leitos de UTI. O que eu digo para vocês, assim, ó, que a gente vê, não existe UTI, uma UTI de 5 leitos só, ela não dá lucro, no mínimo 10 leitos, tá? Que é uma diária de uma UTI, é muito cara. Se um paciente resolve pagar uma UTI, gente, particular, e ele fica um bom tempo internado, eu vou dizer para vocês que ele deixa uns 70, 80 mil ali, tá? Dependendo do tempo de internação. Não é barato. Se fez cirurgia, usa NPT, nutrição parenteral total, usa algum medicamento, nossa, tudo é contabilizado, tá? Por isso que os convênios estão sempre glosando as prescrições, só para entender quem não é da área da saúde. Pacientes que internam na UTI, não está checado, tem alguma coisa, tudo eles glosam, porque tudo é muito caro, então o convênio não quer pagar. 4 mil a diária, tu diz, né, Graciela? Até as luvas. E você sabe que são cobrados até os nossos honorários, né? Nós ganhamos um salário. Não, mas é cobrado o honorário do enfermeiro e do técnico. Eu vou dizer agora, Marisete, o que é glosa? Isso mesmo, não sabe, tu cobra, vocês perguntem, tá? Principalmente quem não é técnico, gente. Glosa é, como é que eu vou dizer? É não pagar. Nós não vamos pagar isso aqui. Isso aqui, vou dar um exemplo, tá, Marisete? Foi passado um abocate às 10 horas no paciente, e aí pediram outro, usaram outro abocate, estourou a veia. Tu não pode botar às 10 horas, botar lá na pasta que tu botou às 10, checou, botou às 10 e checou, e foi 2 abocates. Tu tem que botar um às 10 e o outro às 10:05. Tu não consegue 1 minuto funcionar. Aí o convênio vai lá e não paga. É o glosar que a gente chama, tá? Então, por isso que os convênios, eles estão olhando sempre tudo. O horário de início e término do medicamento, tudo eles ficam cuidando. Então, tem que ter o cuidado. E os convênios, isso falando em privado, também tem do SUS uma taxa, né, não é só da privada, mas é que tem, acaba essas glosas de não pagar. E aí o hospital vai e recorre, né. A glosa, tu diz, Jéssica?
o hospital vai e recorre, eles vão lá e arrumam a prescrição para poder receber. Eles vão lá e acabam mudando, tá? Mas tem coisa que não adianta, o convênio vai lá e glosa. E aí, por isso que tem muitos enfermeiros que hoje trabalham em auditorias dessas operadoras, Unimed, Amil, Bradesco. Por quê? O enfermeiro, ele é aquele profissional que conhece bem a assistência, né? Então, ele vai lá e diz assim, não, nenhum enfermeiro consegue passar um abocate no mesmo horário às 10 horas. Então, é 10 e 1. E aí, o enfermeiro que sabe o que é os procedimentos, ele avalia, e aí ele diz o que dá para cobrar e pagar e o que não dá, tá? É não pagar, então. Ele acaba não pagando. E aí, gente, que nem a Graciela estava falando, 4 mil a diária, 4 mil a diária. Fora os gases é cobrado, se usa ventilador é cobrado, bomba de infusão, os medicamentos, a seringa, a agulha, tudo. Eletrodo. E também os honorários, médicos, enfermagem, técnico e oxigênio também é cobrado, número de horas que utilizou, se fez usou o catéter, é cobrado o catéter nasal, é cobrado o procedimento que fez, tudo é cobrado. Então, além desses 4 mil, ainda tem muito mais. Deve ter pago muito, né? Porque senão ia pagar a medicação específica que fosse, né? Porque tem medicamentos que eles dizem que às vezes os pacientes tomam algum medicamento e eles dizem que não padronizado, tá, o medicamento. O hospital não oferece aquele medicamento, daí a família ainda tem que comprar e levar para o paciente receber naqueles horários, tá? Tem medicamentos que eles dizem não é padronizado. Exatamente. Tudo separado. Não, é muito caro, não dá. Vai rapidinho, gente. E às vezes eu digo uma coisa para vocês, tá? O convênio, tudo bem que muitas vezes tu quer o convênio para poder ser bem atendido, né? Deixa um rim, exatamente. Na UTI, gente, o que acontece? Na UTI, se eu pago um convênio, vou dar um exemplo daquela UTI lá da Central que eu mostrei para vocês, que tinha uma pessoa no telefone, aquela foto. Lá nós tínhamos dentro daquela mesma UTI pacientes convênios e pacientes SUS, um do lado do outro, não era separado. O convênio para UTI, o tratamento é o mesmo na UTI, isso que eu quero dizer, se é SUS ou se é convênio, tá? Isso não tem distinção. Vai ter distinção daquele paciente convênio para algum exame, né, que talvez o convênio autorize ou não. Às vezes o do SUS faz a tomografia mais rápido do que o do convênio, porque o convênio demora para autorizar o procedimento, né? E SUS é direito de todos, né? Vamos pensar assim. E só vai ter essa diferença na hotelaria. O que a gente chama da hotelaria do hospital? Quando ele for para o quarto. O SUS talvez vai ficar numa enfermaria com 4 leitos dividindo num quarto. Mas o convênio talvez vai ficar no máximo um semi-privativo ou um privativo. Talvez o convênio tenha sobremesa, o SUS não tenha sobremesa, tem uma fruta, entendeu? Isso é o que a gente chama de hotelaria, tá, gente? Na UTI não tem essa distinção para o convênio para o SUS. Todos são tratados iguais, tá? A gente avalia, a gravidade, precisa daquele tratamento, ele vai receber, tá? Cansei de trabalhar na UTI que era misturada, SUS e convênio, e às vezes o SUS conseguia uma tomografia mais rápido do que o convênio. Vou dar um exemplo, o Unimed precisava da autorização, que ainda não tinha o convênio autorizado para poder fazer, ou uma ressonância, ou determinado procedimento, e o SUS não, ia lá e ia fazer, tá? Gente, também existe a segurança do paciente, que é a RDC, que eu trago para vocês, né, hoje a segurança